Aleluias. Mateus capítulo 24, versículo 32 até o 44. Irmãos, nós estamos falando desde semana passada sobre o tema, que envolve a escatologia. Nós não vamos falar aqui, alguns irmãos ficam me perguntando, mandando mensagem, eu não vou falar aqui o tamanho do chifre da besta, esses detalhes, quem é a besta. A besta é besta, irmãos, detalhes que a palavra de Deus, ela não fecha, não dá clareza, não dá detalhes. Então, nisso são especulações, e meu papel aqui não é trazer especulação para você e nem alimentar a sua curiosidade. O meu papel aqui, como pastor, é, pela palavra de Deus, conferir o que o Senhor tem falado a respeito dos últimos dias, os últimos acontecimentos. E uma coisa nós temos que amadurecer como igreja, é nos preparar. Irmão, quando Jesus começou a ensinar sobre esse tema, que era o tema que tinha no coração dos discípulos e da primeira igreja, eles queriam saber sobre fim do mundo, Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? O Senhor, muito mais do que dar detalhes, Ele estava muito mais preocupado em prepará-los para esse dia, em deixar eles confortáveis na profecia, em deixar eles confortáveis e alicerçados na sua palavra. Ele não se preocupou em dar detalhes. Pelo contrário, ele falou, olha, acerca do dia do Senhor, ninguém sabe, nem os anjos. Somente o Pai sabe acerca do dia e da hora. Então nós não sabemos, não adianta a gente ficar aqui especulando, quando é que vai ser? Vai ser amanhã? Vai ser mês que vem? Vai ser aqui 10 anos, 20 anos? E a gente vai estar, irmãos, desde o começo tem gente já tentando calcular quando é que Jesus vem. O problema não é calcular, é se preparar. O mais importante é se preparar para se encontrar com Ele. Ainda que possa estar tardando aos nossos olhos, mas o Senhor não tarda. É porque para Deus, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, no nosso calendário, no Cronos, não fecha muito com o Kairos de Deus, com a plenitude do tempo. Então nós vamos falar aqui, semana passada a gente falou sobre a importância da esperança, e hoje nós vamos falar, estejam todos preparados para ela. E semana que vem nós podemos dar mais alguns detalhes. Aí nós vamos seguindo à medida que Deus for conduzindo. Mas eu peço muita graça de Deus, porque o meu papel aqui, sinceramente, não é alimentar nenhum tipo de curiosidade. Pelo contrário, é levar a igreja a viver de forma digna do Senhor para se encontrar com Ele. Que nós sejamos, na parábola das 10 virgens, as 5 prudentes. Que vamos estar cingidos e com a nossa candeia cheia de azeite. Nós temos falado aqui, alguns homens têm falado nesse lugar também sobre os sinais. Os sinais, irmãos, hoje tem muita gente estudando mais sinal do que o propósito e o fim deles. Os sinais servem simplesmente para apontar uma verdade, para apontar algo que vai acontecer. E é interessante que se nós não estivermos cingidos os nossos lombos com a palavra de Deus, com as nossas candeias cheias de azeite, os sinais, eles não vão parar, eles vão continuar. O problema é que nós não vamos conseguir enxergá-los ou discerni-los. Se você for, por exemplo, ver nos dias de Noé, o que Deus queria fazer não era simplesmente construir uma arca. O que Deus queria fazer e anunciou era, vai acontecer um dilúvio e eu vou destruir tudo, toda a criação. E o único lugar que vai haver salvação é dentro de uma arca. Mas o fim não era a arca, o fim era o dilúvio e a restauração de todas as coisas que Deus queria fazer, através de Noé e de quem acreditasse. E o sinal estava ali no deserto todos os dias. Um homem trabalhando e construindo uma arca. Todos viam e não acreditavam. Por quê? Porque estavam em trevas. Irmão, quem está em trevas não consegue perceber e entender os sinais. Eles veem, os mesmos terremotos que acontecem, está todo mundo percebendo. Agora teve em Marrocos, mais de 2000 mortos já, irmãos. Dentre eles, com certeza, muitos que confessam Jesus Cristo podem estar debaixo daqueles escombros. Os terremotos estão aí, as pestes estão aí, a fome está aí.
E se você for ver Mateus 24, o Senhor mesmo ensinando acerca dos últimos dias, Ele está falando, o princípio deles vai começar, fique ligado, começa com algo que Ele chama princípio das dores. E não resta dúvida que nós já estamos vivendo elas. Por quê? Porque já há fome, já há pestes, já há terremotos, há nação se levantando contra a nação, mas Ele diz, ainda não é o fim. Ah, então é o fim, vamos relaxar? Não, irmãos, não é o fim ainda, mas é para você se preparar. É como quando vai casar. A maior evidência de um casamento, irmãos, não é simplesmente o buffet, não é as bebidas compradas, não é o lugar alugado, não é os detalhes, mas a maior evidência de um casamento que está chegando a hora está realmente na noiva, que vai acontecer. É no preparo dela, no investimento dela, na pureza dela, no quanto que ela está se preparando para aquele dia, sonhando com aquele dia, porque o noivo foi preparar lugar, e a noiva tem que se preparar e ficar pura todos os dias. Fecha com as escrituras que dizem que nós devemos, nos últimos dias, no mesmo sermão do final das coisas, o Senhor diz, cuidai como que vocês andam. Paulo também fala isso nas cartas, principalmente em Tessalonicenses. Cuidem como vocês vão andar nesses dias. Então, mais do que dar detalhes exatos, como que vai acontecer, que horas vai acontecer, porque a gente não sabe, o mais importante é, cuidem como que vocês vão andar nesses dias. Vivam como alguém que está se preparando. Vivam como alguém que realmente acredita. Irmão, quem acredita se prepara, essa é a verdade. O Senhor não vai mudar, Ele é o mesmo Deus, o mesmo Senhor, e Ele não muda com o meu desinteresse ou com o meu interesse. Ele foi preparar lugar, Ele disse, olha, o lugar que eu vou agora, vocês não podem ir, mas eu preciso ir, não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou voltar. Até mesmo os anjos, no início de Atos, quando se depararam com os discípulos ali olhando o Senhor ser levado aos céus, os anjos mesmo falaram para eles, pregaram para eles, deram testemunho para eles. O que vocês estão vendo, homens? O mesmo Senhor que vocês estão vendo subir, Ele vai voltar. O estranho é que existe uma igreja que vive como se isso nunca fosse acontecer. Existe uma igreja que não acredita mais em que o Senhor vai voltar. Ela sabe que vai voltar, mas não acredita pela vida. Você não acredita no que você afirma. O que testemunha que você acredita é a sua vida. A noiva que acredita que vai casar mesmo, ela está se preparando, está fazendo enxoval, está se guardando para o noivo. Não vive em prostituição, não vai se deitar com outro, não vai trair o noivo, porque é a pureza que o noivo quer. É uma noiva pura, santa, imaculada. Então a maior evidência que vai acontecer algo, irmãos, não é simplesmente os terremotos, isso é o princípio das dores, as pragas, as pestes, as fomes, mas uma das maiores evidências, olhe para a noiva. Olhe para a noiva. Olhe para o corpo de Cristo. Quando Ele começar a se ataviar, quando Ele começar a se preparar para Ele, fruto de um evangelho que vai ser pregado nesses últimos dias, porque Paulo também deixa muito claro em Tessalonicenses para que Ele nos chamou. Eu amo Paulo porque ele esclarece muita coisa nessa carta, e ele diz, vocês foram chamados para o reino do Senhor e para a sua glória. Irmão, se nós temos um chamado, é para esse, é para o seu reino e para a sua glória. Eu fui chamado para o seu reino e para a sua glória, e eu quero falar uma coisa, irmão, um grande chamado requer um grande preparo. Um grande chamado requer um grande preparo, porque nos últimos dias, irmãos, nós temos orado, nós temos visto, nós temos entendido nesses dias, que a última igreja, ela vai ser muito parecida com as suas características com a primeira delas, quando nasceu. E quando nasceu ela era pura, nasceu, é o nascedouro dela, as motivações. Então nós temos orado, Deus restaura não somente a prática da primeira igreja, mas principalmente a primeira motivação dela. A primeira motivação, a qual era o anelo pela presença, você vai ver Paulo anelando
Paulo, ele acreditava que ele ia viver a volta do Senhor. Mas não viveu, pastor, mas ele viveu acreditando. Ninguém sabe o dia e a hora, ele já sabia também, Paulo, sobre isso. Nós não sabemos o dia e a hora. Irmão, naquele dia, naquela época, só para a gente tentar mais ou menos o que passava na cabeça deles, não havia internet, não havia telefone, não havia nada. Telégrafo, quem é mais antigo aí, né? Não havia nada, irmãos. A comunicação era por carta. Agora imagina alguém, você tem a sua casa e você recebe uma carta de alguém que diz: olha, eu vou voltar, eu vou visitar vocês em tal mês. O que você faz, irmãos? Se é uma pessoa que você ama demais, espera demais, naquele mês, você não sabe o dia e não sabe a hora, mas durante todo aquele mês você vai preparar a sua casa, vai manter ela limpa, vai manter a despensa ali ajustada para receber a visita que você tanto ama e tanto deseja. Porque a igreja não faz a mesma coisa com o Senhor. Nós não sabemos a hora, não sabemos o dia, só temos uma carta falando que Ele vai voltar. Uma carta apenas. Não tem telefone, não tem internet. Ele não mandou um WhatsApp para mim, não vai mandar, fica tranquilo. Não vai ter ninguém que vai falar: ele está aqui, ele está ali, não vá. Ele simplesmente se comunicou comigo, com você, através de uma carta, falando: eu vou voltar. Talvez o mais difícil hoje, irmãos, não é acreditar simplesmente nisso, mas é ler os tempos. E conforme você lê o tempo, vai requerer de você um posicionamento correto, segundo o tempo que você está vivendo e observando pelos sinais. Eu já sei, irmãos, eu creio que nós já estamos vivendo esse primeiro período que Jesus vai falar ali. Nós já estamos vivendo isso. E eu não quero falar quando é que vai começar a grande tribulação, quando é que vai parar a grande tribulação e manifestar o homem do pecado, porque essas coisas vão acontecer, mas não sabemos quando. Mas uma coisa eu quero ficar, e eu quero estar preparado para Ele. Eu quero estar com os meus lombos cingidos. Sabe o que é lombos cingidos, irmãos? É você estar munido, alicerçado na palavra de Deus e guardando essa palavra. Porque a palavra de Deus é aquilo que vai deixar você queimando por Ele, pronto para Ele, desejando Ele, observando, conferindo os sinais, conferindo as coisas que estão acontecendo. A palavra de Deus e os seus lombos cingidos e a sua candeia acesa é como um carro. Se não tiver o farol ligado, você não vai observar os sinais da rodovia. E você tem que ficar muito sóbrio, porque se você não estiver sóbrio, você também não observa os sinais. E o que vai fazer você entender os sinais não é somente ser sóbrio e ter luz no seu carro para enxergá-los, mas também você ter conhecimento do que significa cada sinal, para entender e observar. Hoje eu vejo muitas pessoas como igreja, infelizmente, segundo a palavra de Deus, se Jesus está alertando é porque haveria o contrário, andando como se tivesse com os faróis apagados, suas candeias estão vazias, não se preocupam, sabem onde encher, mas não enchem, sabem onde se preparar e como se preparar, mas estão negligenciando, estão recusando isso, resistindo ao mover de Deus. Irmão, o Espírito de Deus, ele se move sobre a terra, não para entreter a igreja, mas para preparar a igreja para se encontrar com o Messias. É para isso que o Espírito Santo está aqui. Os anjos estão servindo os santos exatamente para a mesma coisa, para servir-nos, para que nós possamos nos preparar e nos guardar para esse grande e maravilhoso dia. Irmão, o dia do Senhor, que seja exaltado no nosso meio, porque vai ser extremamente maravilhoso para alguns, mas vai ser extremamente terrível para outros. E não vai ser extremamente terrível para aqueles que estão lá fora. Vai ser extremamente terrível para os crentes, que se dizem crentes, mas não acreditaram e perderam o tempo. E como noiva, eles poderiam estar se purificando, se guardando, se santificando para o Senhor, mas eles estão se sujando a cada dia mais. A palavra vai se cumprir nos últimos dias, irmãos. O sujo vai se sujar cada vez mais, mas o puro vai se purificar cada vez mais. A palavra também vai se cumprir na profecia, a qual dizem que o joio
e o trigo estarão no mesmo lugar, crescendo juntos. Muitas pessoas estão apavoradas porque o joio está crescendo, mas eu quero falar uma palavra de consolação para você. O trigo também. O trigo também está crescendo. Ainda que pareça que o joio é o maior número, mas o trigo também está crescendo. E quando você vê que o trigo está amadurecendo, que é uma igreja se colocando, estão percebendo os sinais? O sinal da colheita não é, irmão, no contexto em volta da seara, é na seara. O agricultor, para saber a hora da colheita, ele não fica olhando como é que está a bolsa de valor, como é que está a hora do mercado, ainda que hoje a agricultura está muito mais voltada para o mercado do que para outra coisa, mas naqueles dias o agricultor olhava para o fruto maduro. Se a seara, se o trigo está maduro, é hora da colheita. Então, irmãos, nos últimos dias, antes que o Senhor venha, nós vamos ver uma igreja amadurecendo, homens e mulheres apaixonados, queimando por Ele, e a evidência é que eles vão estar se purificando para Ele, vão estar vestindo vestes de justiça. É simples. Se você veio aqui querendo saber a altura do chifre da besta, irmãos, Mateus 24, vamos lá, mergulhar na palavra de Deus. Pega a gente, Senhor. Sim, Senhor. Te desejamos, amado da nossa alma. Queremos te desejar mais do que tudo, Senhor. Mais, Senhor, mais do que tudo. Mais do que tudo que os nossos olhos podem ver, Senhor. Vem saltando sobre os montes. Sim, Jesus. Restaura, Senhor, o desejo por Ti, Senhor, o anelo por Ti. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Somos sim, sou tua noiva apaixonada, esperando nosso amado Yeshua, desejado. Assim como nos dias de Noé, serão aqueles dias que antecedem a volta do Senhor. Que Deus tenha homens como Noé, que achem graça aos seus olhos e que ainda continuem acreditando no que estão construindo. Nosso papel é falar, irmão, que a salvação só tem em Jesus, mais em lugar nenhum. Sem Jesus, todo ser humano vai estar perdido, inclusive dentro dos templos. Se você não estiver em Cristo, essa manhã é uma oportunidade para você, de você entregar totalmente a sua vida, o seu coração a Ele. Versículo 44 de Mateus 24 diz: por isso, vamos ler o 42, irmãos. Quer dizer, é o 32 até o 44. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas.
Ele está falando aqui, simplesmente não está falando sobre o amadurecimento de uma nação. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de todos os sinais. Assim como a figueira, quando brota as folhas, você sabe que está próximo um tempo. A mesma coisa, anterior a isso, ele fala, aonde está o cadáver, aí se junta as águias. Ele está falando, observem os sinais. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Não adianta perguntar a hora e o dia, amém? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso é o mais chocante, irmãos, porque já aconteceu algo parecido, e a humanidade parece que não aprende. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, imagina a arca ficando pronta, Noé apregoando justiça, chamando, dizendo que a única chance de sobrevivência era entrar na arca. As pessoas estavam comendo e bebendo, buscando seu prazer, num hedonismo desenfreado, a busca pelo prazer desenfreado, casando-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor, mas considerai isto. Irmão, eu fico chocado. Eu estava orando assim, Deus, é impressionante, Deus, nós precisamos de muitas das tuas misericórdias, muito, Senhor. Se tem uma coisa que nós precisamos buscar em Deus, é as suas misericórdias, porque com toda a pregação, com tudo que a gente está vivendo, o Senhor ainda diz, eu venho numa hora em que vocês não vão pensar, eu venho numa hora em que vocês não vão estar pensando. Ou seja, eu venho numa hora que parece que realmente vai estar todo mundo meio sonolento, que não vão perceber muito. Mas ele diz o seguinte, mas considerai isso, porque o dia e a hora vocês não sabem. Mas considere uma coisa, se o pai de família soubesse a vigília da noite que havia de vir o ladrão, ele não fala da hora que o ladrão vem, ele está falando de um período de tempo. Se o pai de família soubesse um período de tempo em que o ladrão vinha, ele iria então se colocar na vigia e não deixaria minar a sua casa. Nós não sabemos o dia e a hora, mas o tempo, há uma possibilidade, se a gente tiver a candeia acesa e nossos lombos cingidos da palavra de Deus, há uma possibilidade muito grande de nós entendermos, lermos o tempo e discernirmos qual é o período, mais ou menos, que o Senhor ele vai voltar. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Irmão, parece que o nosso grande desafio, realmente, é uma leitura correta da época em que nós estamos vivendo. De olhar para as placas corretas, de olhar para os sinais corretos. Só que, irmão, sem palavra de Deus para decifrá-los, é impossível isso acontecer. Aí você começa a entender, porque sem palavra diz o quê? Que de todos os crentes, aproximadamente 5% só estão buscando a palavra de Deus, ou seja, vão passar batido na placa, nem vão ver o sinal. Porque sem palavras você não vai estar preparado, seus lombos cingidos, e também as suas candeias, elas vão estar vazias de azeite. Por quê? Porque a candeia só está cheia por aquele que acredita que o seu Senhor vai voltar mesmo. Está aguardando isso. Qual foi a última vez que você declarou isso para alguém? Que você acredita de fato que o Senhor vai voltar? Que você acredita no anela por isso? Que a sua vida é a manifestação de alguém que acredita no casamento. Quando eu casei, irmãos, em 1998, minha primeira namorada, irmãos, foi chegando ali o casamento, 6 meses, mas no mês do casamento, irmãos, eu só pensava, irmãos, no casamento. Tiago vai casar agora, daqui a um mês e pouco. A Lilian está lá em São Paulo,
foi trabalhar, só está pensando na Lília. Está desejando, está preocupado. Ontem nós estávamos brincando, jogando, ele está preocupado, ligou. Ela não está dando offline, eu vou ligar para ela porque estou preocupado. Imagina, esperou até agora, a mulher some. Vai melar o casamento agora. Bom, chegando um mês, eu fiquei assim, ó, eu fiquei louco mesmo quase. Só faltou rasgar dinheiro, beliscar poste. Porque o casamento só tem sentido, essa geração perdeu o sentido do casamento. O casamento tem sentido para quem se guarda, para quem está na expectativa. Quanto mais pureza, mais sentido tem. E não é a virgindade do lado de fora, é a pureza do lado de dentro. Porque você pode ser virgem para alguém, mas não ser puro. Você pode não se deitar com outra pessoa, mas ser um imoral por dentro. Agora o Senhor está falando, quanto mais pureza, mais expectativa, mais esperança, mais preparo, mais fé, mais crença, mais preparo vai ter. Aí eu lembro que deu um mês, irmãos, já não estava mais dormindo direito, estava ali sonhando com a Débora, meu Deus, a casa, preparando a casa, tudo ajeitando, foi dando a semana do casamento, irmãos, foi chegando a hora. E é interessante que, se eu estou ligado, a maior evidência como noivo, que está chegando, eu olhava para a Débora está se preparando para mim. Ela estava se guardando para mim. Ela estava fazendo enxoval para nós. Ela não relaxou, irmãos, nos últimos dias. Ela vivia para isso. Ela vivia para isso. Está entendendo? A igreja precisa viver para isso. Aí foi chegando o casamento da semana. Aí a gente combinou para não se ver a última semana, irmãos. Aí a coisa endoidou mesmo. Mas eu lembro, irmãos, quando eu estava lá na frente, vestido de branco, parecia a pomba da paz, irmãos. Sapato preto, né? Que não me falaram que o sapato tinha que ser branco. Aí estava lá no final do corredor, quando a Débora aparece, irmãos, eu sei agora, valeu a pena acreditar, valeu a pena se guardar, valeu a pena se preparar para isso, valeu a pena preparar tudo para a noiva, e a noiva valeu a pena se preparar para o noivo. Aí a cerimônia aconteceu, tudo, irmão, fomos para a festa, todo mundo, né, as bodas, todo mundo comendo, bebendo, ali se divertindo. E eu olhando para Débora e desejando a noiva, porque, irmãos, naquela hora todo mundo queria encher a pança. Eu queria estar com a minha esposa. Não queria mais saber. Eu falei para o Senhor aquela hora, sentado na mesa, assim: Senhor, tudo isso é vaidade, Senhor. Tudo é vaidade. Porque é o que mais você anela que vai determinar os seus pensamentos, os seus anseios, a sua vida, o seu preparo. Por trás de uma igreja que não se prepara, existe uma igreja que não acredita mais no que o Senhor vai voltar, não vive mais para o retorno do Senhor, não acredita mais nisso tudo. E não é de estranhar que o Senhor está falando aqui: olha, eu vou vir numa hora em que vocês não vão imaginar. Mas saiba de uma coisa, tem como saber o período. Porque ele fala que os filhos da luz não vão ser pegos de surpresa, porque o ser pego de surpresa é não estar preparado para isso. Você não sabe o dia e a hora, mas você pode estar preparado, constantemente preparado, vigiando, na torre de vigia. E quanto mais você vai se aproximando, irmão, o silêncio da igreja em relação a isso é que é assustador. Porque se tem gente vigiando, vai ficar falando: olha, está chegando a hora. Está chegando a hora, porque ao mesmo momento que nós somos noiva no coletivo, você é a virgem que está ataviando a noiva também. E também tem alguns que vão ser amigos do noivo, que tem a responsabilidade de falar: olha, eis aí o noivo, está chegando. Deus vai levantar alguns como seus amigos, para falar: olha, o noivo está chegando. Mas o nosso maior desafio, irmãos, eu tenho para mim, que é a leitura desses sinais. E em trevas, irmãos, ninguém observa.
Por isso que o Senhor fala, ande na luz. E vocês agora são filhos da luz. Vocês são os responsáveis por ler os sinais e não ser pego de surpresa e testemunhar. Agora não tem mais uma arca para ficar apontando, tem que entrar ali, mas tem o Cristo dentro de você, para você manifestar e testemunhar de que Ele vai voltar. Irmão, a grande promessa exige uma preparação à altura. Ao contrário de uma linha teológica muito mais preocupada em não sofrer do que em se preparar. Existe uma linha teológica, muitos crentes estão muito mais preocupados em escapar desse planeta, dessa terra, para não sofrer. Existe uma linha teológica que está preparando o povo e fazendo o povo acreditar que não vai sofrer nada. E o Senhor, ao mesmo tempo, irmãos, a Bíblia se explica com a própria Bíblia. Então, se você acredita numa coisa que a própria Bíblia diz que não vai ser assim, não acredite. Reveja os seus conceitos. Como não acreditar que nós vamos passar por um momento difícil? Se o Senhor fala aqueles dias, irmãos, vão ser tão pesados, tão difíceis, que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, abreviar não é livrar daqueles dias, é abreviar, é encurtar aqueles dias. Se o Senhor não encurtasse aqueles dias, nem os escolhidos aguentariam. Sabe o que vai fazer uma igreja aguentar, irmãos? É o quanto que ela está cingida e o quanto ela está vigiando, o quanto que ela está sóbria, para aguentar a pressão nos últimos dias. Irmão, escute uma coisa, a cada dia que passa, a sensação que eu tenho quando eu olho para o mundo, não sei você, mas a sensação que eu tenho é que o mundo está asfixiando a sociedade com maldade, com o pecado. Está crescendo cada vez mais, ao ponto de nós ficarmos asfixiados. Agora, se você não apontar para a direção correta, para os seus filhos, para aquelas pessoas que estão à sua volta, não pense você que eles não vão ser asfixiados por tudo isso. Não é hora de ficar preocupado consigo mesmo, com a autopreservação. Em momentos como esse daqui da história, se você está lendo os sinais, você vai estar muito mais preocupado em exortar uns aos outros, em consolar uns aos outros com essa consolação, do que preocupado consigo mesmo, em se salvar primeiro. Últimos dias, irmãos, para você entender, pastor, qual é o período que a gente está vivendo agora da história? Irmão, desde que o Senhor veio e Ele liberou as suas promessas, nós estamos vivendo os últimos dias. Desde que o Senhor veio. E os últimos dias é tão interessante que é últimos dias, porque quando você pega Paulo falando aos Tessalonicenses, ele fala, nós, os que ficarmos vivos, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Ele está falando, Paulo, ele acreditava que ele ia se encontrar com o Senhor nos ares, ele vai se encontrar na ressurreição, mas ele acreditava que nós, os que ficarmos vivos, ele acreditava que podia acontecer naqueles dias. A gente não sabe quando vai acontecer, mas irmãos, pode acontecer nos seus dias. Eu particularmente, quando eu olho para as Escrituras, não falta muitas coisas para acontecerem, para se completarem aquilo que o Senhor falou. A manifestação do anticristo, isso pode acontecer, irmãos, mais rápido do que nós podemos imaginar, porque o espírito do anticristo já está operando no nosso meio, no mundo. A manifestação do homem do pecado, aí há detalhes, irmãos, que nós ficamos muito mais atentos e querendo lê-los baseado numa cultura judaica não cristã do que propriamente das Escrituras. Quando o homem do pecado se manifestar e se assentar no lugar santo, o homem da desolação, e você fica avaliando tantas coisas, querendo marcar dia. Não vai acontecer sem antes a reconstrução de um templo em Jerusalém, para que, irmãos, eu fico pensando, Senhor, será que a gente não entendeu realmente, ou a gente está tentando ainda olhar para as Escrituras, para os templos, baseado numa outra era? Porque os templos, na antiguidade, serviu para apontar alguma coisa profética. Hoje o Senhor fala, eu não habito mais em templo nenhum. Então pode acontecer muito mais rápido do que nós podemos imaginar. Porque na realidade, é só isso que falta. Porque o Evangelho do Reino está sendo pregado, irmãos.
em toda a terra. Falta pouco, irmãos. E se, pastor, mas tem muita tribo. Irmão, eu já ouvi testemunho de que uma tribo inteirinha, numa noite, sonhou com Jesus Cristo. Deus se revelou para eles em sonho. Aí a gente fica limitando e querendo segurar, mas ainda falta muita coisa. Quem disse que falta muita coisa? Será que não é muito mais fácil nós olharmos para a Escritura e viver como Paulo viveu? Acreditando que pode acontecer. Eu quero viver acreditando que vai acontecer nos meus dias, porque isso vai fazer eu ficar vigiando constantemente. Eu não vou dar nem chance para o velho Fernando levantar e achar, não vai acontecer agora não, o Senhor tarde virá. Porque o Senhor diz que bem-aventurado o servo quando ele voltar, o encontrar, servindo assim, dando a porção diária aos seus irmãos. Só vai dar porção diária como o Senhor quer, servir a igreja como o Senhor quer, aqueles que acreditarem que o Senhor vai voltar. Então eu não quero viver igreja, irmãos, escute uma coisa, nós não podemos desejar ou aceitar viver uma condição de igreja desassociado da esperança do retorno do Senhor, porque isso vai determinar o que você está comendo e o que você vai servir para os outros comerem. O que você está comendo nesses dias? Seu cardápio hoje da igreja é determinado pela sua esperança. Pela esperança que é determinado. Porque quando você está esperando muito uma coisa, irmãos, você vai se cuidar para aquilo ali, você vai anelar aquilo ali. Meu Deus, que Deus restaure o conceito de anelo, de paixão, de desejo por Ele no nosso meio, de temor pela Sua palavra, de fazer levar a sério a Sua palavra, de tremer quando olha isso. A gente, irmãos, às vezes está vivendo, parece estar meio sonolento, que a gente olha Paulo falando, olha, nós, os que ficarmos vivos, vamos nos encontrar com Ele. Mas Senhor, pode não ser nós. Mas ele pensava, então fica pensando que é você. Ele não marcou o dia e a hora, marcou um período. A questão é que o Senhor queria muito mais que os discípulos se preparassem do que dar detalhes, irmãos. Não viva pelos detalhes, viva pela promessa. Viva pela promessa. Detalhes e sinais são diferentes. Detalhes e promessas são diferentes. Então aqueles dias, os dias de Paulo são exatamente como os nossos dias. Ambos eram os últimos dias. Pelo que vigiamos. Você vai ver que nos seus discursos Jesus queria muito mais prepará-los para estarem prontos do que satisfazer a curiosidade deles. Você lê Mateus 24, você vai ver uma coisa, parece que Jesus está levando eles, Ariel, muito mais para eles ficarem ligados do que satisfazendo alguma coisa da sua curiosidade. Senhor, quando falaram do templo, e o Senhor falou, eu vou destruir isso daqui em 3 dias, vai ficar pedra sobre pedra aqui. Aí eles falam, Senhor, qual o sinal de que isso vai acontecer e do fim do mundo? O Senhor nem continua mais, irmão. O Senhor já leva eles para um outro lugar, muito mais se preparando, falando de vigiar do que dando detalhes. A gente inverte, a gente quer muito mais os detalhes do que vigiar. A igreja que não vigia, ela não se prepara, irmãos. Por isso que o meu papel como pastor não é dar detalhes. Se Jesus não deu detalhes, eu não quero dar detalhes. Eu me recuso a viver para dar detalhes que o próprio Senhor não deu. Nem quero perder tempo de ficar estudando, porque muitas coisas são especulações. Então eu quero estudar aquelas que estão claras. Jesus queria muito mais prepará-los para o acontecimento que viria, do que dar uma ideia distinta dos fatos. Jesus estava buscando muito mais ajustar a conduta dos discípulos e deixá-los confortáveis na profecia, do que dar detalhes sobre ela. O que o Senhor quer, irmãos, eu creio nisso. O Senhor quer uma igreja vigiante, cingida com a sua palavra, com as candeias acesas. Irmãos, se você for ler a parábola das 10 virgens, todas estavam dormindo. A diferença não é estar dormindo ou estar acordado, porque quer durmamos, quer estejamos acordados, nós vamos estar esperando o Senhor. O que vai diferenciar é se eu tenho azeite
E é interessante, irmão, quando aquelas virgens acordaram em Mateus 25, 5 delas já estavam, sabe o que é uma candeia? A candeia, todas as casas tinham pelo menos uma, que é para trazer luz e para você ter uma movimentação correta, porque nas trevas você vai tateando, você não sabe para onde você está indo, tem que ter uma candeia. Quando o Senhor voltar, Ele está falando, estejam com as candeias acesas. Por quê? Porque você só vai ouvir, eis o noivo. E se você não tiver a candeia acesa, você não sabe, a sua movimentação não estará de acordo. E é interessante que quando elas acordaram, 5 imprudentes, elas sabiam, o mais terrível, Tiago, é que elas sabiam onde poderiam ter comprado. Porque as prudentes falaram para elas, não, nós não podemos dar, vocês sabem aonde comprar, vão e comprem. A tristeza maior das imprudentes naquele dia vai ser, nós sabíamos em todo o tempo como armazenar azeite e nós não fizemos. Nós sabíamos o que o Senhor queria, mas nós não fizemos. Nós sabíamos como nós deveríamos viver, no fundo nós sabíamos, porque, irmãos, eu quero falar uma coisa para você, no fundo você sabe. Por que, pastor, que o senhor está dizendo com isso com certeza? Porque eu conheço aquele que habita dentro de você. Eu posso não conhecer você direito, mas aquele que habita dentro de você, eu tenho testemunho dele pela palavra de Deus, e ele clama todos os dias por isso. Porque se tem uma coisa que o Espírito clama dentro de mim e de você, é o anelo por Deus, e conhecer a Deus é a vida eterna. Então Deus plantou a eternidade dentro do homem, dentro de mim e de você. O problema é que nós não ouvimos, ou nós não queremos ouvir. Irmãos, se nós crermos nisso, eu falei aqui domingo passado, a sua vida vai ser diferente, o seu casamento vai ser diferente, o seu trabalho vai ser diferente, a sua empresa vai ser diferente, tudo na sua vida vai canalizar para um outro lugar. Não diz respeito mais a você, não diz respeito mais ao seu prazer, mas você vai colocar toda a sua vida a serviço de um rei dos reis, do Senhor dos senhores. 1 Tessalonicenses 1, abra lá comigo. Aleluia, te adoramos, Pai. Vê você, o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? A noiva devia ver a mesma coisa. Os fazem cantar santo. Você já parou para pensar por que os anjos e os 24 anciãos e os seres viventes não param de declarar santo? Porque nós cantamos, irmãos, aquilo que nós estamos contemplando. Por isso, quando você se reúne como igreja e você parece que a igreja não está a fim de adorar, é somente uma evidência de que nós não estamos contemplando a mesma coisa, o mesmo ser que os 24 anciãos, os anjos, os 4 seres viventes estão contemplando. Eles cantam porque eles contemplam, e para onde eles olham, eles estão vendo a glória de Deus. Por isso que o João, quando olhou, ele falou, estão rodeados de olhos, porque para onde eles olham, eles só têm olhos para a glória dele. Não está na direção que eles olham, porque para onde eles olham, eles contemplam o Criador. Nós devíamos ter os mesmos olhos, nós poderíamos estar contemplando a mesma coisa, o mesmo Deus. Imagina como é que seriam os cultos, irmãos. O pessoal do louvor não ia precisar mais suar aqui na frente, porque, meu Deus, hoje está difícil hoje, que luta, né? Não ia precisar escolher uma música para agradar um, agradar outro, irmão, misericórdia. Mas eu sonho, irmãos, no dia em que, de vez em quando a gente parece que assim, ó, experimentando uma gotinha assim, ó, né? Uma gotinha. Deus vai dar uma gotinha, porque se ele esparramar muito, a gente não aguenta, irmãos. A gente não aguenta. Tem gente que não vai aguentar, vai fazer besteira, né? Então ele vem com uma gotinha, mas eu tenho para mim que vai chegar uma hora, irmãos, que os nossos encontros de adoração vão ser outro nível.
Por que eu estou falando isso? Porque à medida que o dia do Senhor se aproxima, o trigo vai estar mais maduro, e mais desejoso daquele grande e maravilhoso dia. Então não vai nem esperar, irmão, vai entrar num ambiente onde 2 ou mais vão estar reunidos e o negócio vai pegar fogo, irmãos. As pessoas vão começar a ser curadas somente entrando no ambiente onde a igreja vai estar reunida. Aonde há 2 crendo na arca, crendo no Senhor Jesus, esperando, se ataviando para Ele. Quando entrar as pessoas perdidas na realidade vão correr para esse lugar. Não vai precisar ninguém botar a mão, não vai precisar de fazer talvez nem apelo. Elas mesmas vão se desesperar e correr para os altares. Porque vai ser latente, irmãos. Vai ser palpável a esperança. Eu creio, irmãos, não é utopia. Porque já foi profetizado em Cantares que a noiva, ela vai despertar do sono. Ela vai levantar da sua cama, ela vai para as ruas de Sião, e ela vai começar a procurar o noivo. Mostra tua beleza. E as pessoas vão começar a olhar a noiva, desesperada atrás do noivo. E aqueles que não criam vão falar para ela: cara, agora eu creio. Porque quando você estava dormindo eu não acreditava, mas agora que você acordou e você está preparada para Ele, buscando Ele, eu acredito. Sabe por quê, irmão? Que muitas pessoas olham para a igreja e não acreditam mais, porque talvez ela está dormindo. É um sono profundo. Agora imagine, irmão, quando você estiver queimando por Ele. Pastor, eu posso queimar, o fulano pode queimar. Irmãos, olha para mim. Todos podem queimar por Ele. A promessa é para todos. Para de se excluir. Para de se excluir. Deus quer curar a sua carência, a sua rejeição em relação a Ele. Deus quer que você anele por Ele, espere Ele. Olha só, 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Olha só a diferença da conversão daqueles dias para a conversão dos nossos dias. Lá naquela época, irmãos, o povo lá se convertia para deixar os ídolos que estavam no seu coração e para servir de todo o coração o Deus vivo. Conversão dos ídolos, servir o Deus vivo, e a cereja do bolo, que não podia ser diferente, que vai motivar todas as outras a esperar dos céus a aparição do Senhor. Quem não espera não serve Ele, e também, muito menos, deixa os ídolos. Sabe por que Israel fez um ídolo, bezerro de ouro, no deserto? Porque não acreditava mais que Moisés ia descer de lá. Esse foi o testemunho. E tudo aquilo fala para nós, irmãos, como exemplo. Uma igreja que não acredita que o Messias vai voltar, porque Jesus é muito maior do que Moisés, segundo o autor de Hebreus. Jesus é muito maior. E uma igreja que não acredita que Jesus vai descer, ela vai acabar fazendo um bezerro de ouro, porque ela vai pressionar os seus líderes. Ela vai pressionar os seus líderes para ter um Deus visível, palpável, para saber quem tirou de um lugar, botou no outro, para os líderes apresentar alguma coisa para esse povo. Então nós precisamos nos manter acreditando e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Agora o capítulo 2, versículo 11 e 12. Assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pai aos seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Mais uma vez eu vejo aqui, irmão, o chamado que eu falei aqui. O chamado do Senhor para mim e para você é:
Ah, pastor, meu chamado é tocar, meu chamado é dar comida para morador de rua. Irmão, isso pode ser um anexo. Mas o nosso chamado maior é o Senhor nos chamando para o seu reino e glória. Imagina a grandeza. Irmão, quem diria, o filho da irmã Maria aqui foi chamado para viver o reino de Deus e a glória do Messias. Tiago, Ricardo, você foi chamado para viver o reino de Deus e a glória do Messias. Você imaginava isso? Você achava que você um dia ia receber um convite desse? E o Senhor está falando, eu chamei você para o meu reino e glória. E esse convite, esse chamado é que vai determinar o nível de vida que vocês vão viver. Por isso, irmão, que Jesus não se ateve a detalhes. Ele está muito mais preocupado em alinhar nossa movimentação em vida para esperá-lo do que dar detalhes da sua vinda. Ele está falando que vocês, quando eu voltar, por vocês estarem esperando o meu reino e glória, vocês estejam vivendo de forma digna de mim, digna do Senhor. Uma vida, como diz no livro de Tito, a carta de Tito, viver de forma santa, justa e sóbria, onde as pessoas vão olhar para você, a sua vida vai ser um testemunho. E quando for preciso falar do Messias, você vai abrir a boca, mas quando não precisar, é uma carta viva. Todo mundo já sabe, tem cheiro dele. A promessa de que você vai colocar os pés no lugar e o lugar vai ser transformado. Você quer viver isso ou não? Eu quero viver, irmãos. Eu tô orando para a igreja entrar nesse lugar. Que seja cada vez mais realidade, mas para isso nós precisamos acreditar no que o Senhor fala. Não adianta, irmãos, fazer estratégia, não adianta querer viver uma parada com igreja que, se a gente não acredita naquilo que vai dar base para isso. Capítulo 3 de Tessalonicenses, versículo 12 e 13. Aleluia. Eu estou falando aqui de vigiar. Como que seria vigiar? Vigiar é você viver essa vida que o Senhor falou, viver de forma digna do Senhor, aqueles que esperam a sua aparição. Aí ele vai dar mais detalhes aqui na sua carta, como é viver de forma digna, estar vigiando. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para com todos os santos. Irmão, hoje tem muita gente pregando santidade, buscando a vida somente aqui, pregando coisas para a igreja, parece que só focam aqui, coisas materiais, coisas visíveis. Paulo está escrevendo para a sua igreja, para os seus filhos, e falando, vivam de forma irrepreensível. Vivam uma vida que vocês aumentem o nível do amor. Aumenta o nível do amor aí. Aumenta. Como é que faz isso, pastor? Comece a amar e servir os outros mais do que você fazia ontem. E só vai fazer isso aqueles que estão esperando a vinda do nosso Senhor Jesus. Irmão, até a santidade, até a separação da igreja, até a vida santa, ela depende dessa esperança de você acreditar, porque isso é o fim, é o que vai dar base para a sua vida. Porque, irmão, se você não acredita que vai haver casamento, não tem por que ser puro. Como Paulo falou em Coríntios, se nós acreditarmos somente nessa vida, nossa esperança se limitar somente nessa vida, então ele fala, vão comer, vão beber, e viva a vida. Porque você vai morrer mesmo e não tem esperança de mais nada? E se você só esperar nessa vida, nós somos os homens mais miseráveis de toda a terra. Olha o que Paulo fala. Agora, se você acredita que há esperança, que há vida te aguardando, que há um repouso, que há uma promessa, opa, então vale a pena, Jonas. Então vale a pena ser puro. Vale a pena o jovem não se entregar como os outros jovens do mundo. Vale a pena você casado não adulterar.
Vale a pena amar a mesma mulher para sempre. Vale a pena se sujeitar ao mesmo homem até a morte. Tudo vale a pena, que a palavra de Deus diz, apenas quando a palavra de Deus é verdade para nós. Porque daí eu vou estar passando na rua, estrada, Tiago, e vou ver os sinais, quando eu bato o olho, eu já identifico eles. Eu já sei a mensagem que o Senhor está falando. Por isso, quando eu olho, o Senhor está falando na sua palavra. Quando houver terremotos, quando houver pragas, quando houver fome, quando houver pestes, quando ou nação contra nação, se liguem, porque já é o princípio. Já tem dores acontecendo. Sabe dores de parto? A mulher, quando tem dores de parto, irmãos, não é para fazê-la sofrer, é para lembrar que está chegando a hora. As dores de parto, o objetivo delas é para lembrar: bebê, está chegando. Qual foi a última vez que você fechou os olhos e ficou imaginando você se encontrando com o Senhor? Será que é difícil a igreja desejar isso? Porque 11 homens e mais uma turma ficou aguardando isso, como se fosse acontecer amanhã. Ainda que a gente sabe que vai ter muitas coisas para acontecer, mas viva como se fosse acontecer. Aleluia. Viva como se fosse, como eu queria. Como Paulo fala, eu já não sei mais se eu quero ficar ou se eu quero ir. Porque quanto mais vai chegando próximo do casamento, mais a sua mente e o seu coração vão ser tomados por aquilo ali. Mais tomados por aquilo ali. O verdadeiro sentido da conversão, Paulo falou aqui. Justificados do pecado, irmão, nós podemos ter paz com Deus. Foi a obra que Jesus fez. E a esperar a nossa salvação. Nós vamos falar um pouquinho mais dessa salvação no domingo que vem. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. Olha só o que Paulo diz, eu citei aqui 2 ou 3 vezes, mas agora eu vou ler. Aleluias. O Senhor diz que o nosso corpo, ele geme na expectativa de uma transformação, da nossa adoção plena, que é a transformação do nosso corpo, o revestimento do incorruptível, do nosso corpo ser glorificado. Irmãos, já parou para pensar uma coisa? Um dia eu não vou ter mais desejos, ser tentados pela minha concupiscência. Um dia eu não vou ser mais tentado por absolutamente nada, porque Deus vai me dar um corpo glorificado. Hoje eu tenho que ficar vigiando, cuidando, como todo homem, como toda mulher. Mas um dia isso vai acabar, João. Não vai precisar mais. E parece que cada dia que passa, esse desejo precisa aumentar. Porque o nosso corpo geme como a criação está gemendo até agora pela manifestação dos filhos de Deus. Assim o nosso corpo também está gemendo. Gemendo não pelas coisas desse mundo, mas por ser revestido de incorruptibilidade, pela transformação num corpo glorificado. Que quando o Senhor voltar, e Ele diz, olha só o que diz, versículo 15: dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a sua vinda, não precederemos os que dormem. Todos os nossos irmãos que morreram em Jesus, quando o Senhor voltar, antes de nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares, eles vão ressuscitar primeiro. Nós vamos estar junto com a turma toda. Está escrito aqui: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras.
sabe consolar irmãos aqui? Pega aqueles irmãos que estão fracos na fé, fala: irmão, vale a pena, a promessa é essa daqui, ó. Essa é a promessa que vai fazer valer a pena todo o seu sacrifício, toda a sua vida, todo o seu posicionamento em busca de santidade, sobriedade, estar atento, vigilante. É isso daqui. Por quê? Porque, irmão, eu não sei você, mas eu quero viver como Paulo, acreditando que nós, os que ficarmos vivos, eu não sei o que me vai acontecer amanhã, mas nós, os que ficarmos vivos, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E esse ato de nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares é porque é a transformação já do seu corpo, corruptível, numa natureza nova agora, incorruptível, não mais tendo ligação com o pecado de maneira alguma. Mas nós seremos assim como os anjos têm um corpo glorificado, nós também teremos um corpo glorificado. Imagina, irmãos, os irmãozinhos vão tudo subir, voando. O Senhor vai enviar os seus anjos, a gente não sabe quando, mas o Senhor diz, a promessa diz, o que está claro é que o Senhor, naquele dia, Ele vai enviar os seus anjos de uma extremidade a outra da terra, e eles vão fazer uma colheita, eles vão separar, eles vão pegar os santos e vão, juntamente com a ressurreição daqueles que estão em Cristo, porque essa primeira ressurreição, feliz aqueles que morreram, que vão participar dessa, porque a segunda é para condenação, lá depois do milênio, no final do milênio. Também nós vamos ver depois. Mas a primeira ressurreição, que Apocalipse diz, bem-aventurado aqueles que participarem da primeira ressurreição. Então, se você tiver morrido já, vai estar descansando no Senhor, você vai nesse momento aqui, antes da gente ser arrebatado, da gente que vai ficar vivo, você vai ressuscitar, e o Senhor vai voltar, nós vamos nos encontrar com eles, seremos livres da ira, do pior, que ele está falando do cálice da ira, mas de tudo o restante nós vamos ter que, os que ficarmos vivos, nós vamos batalhar, irmãos, nós vamos viver, nós vamos ver depois. Então o consolo que Paulo cria parecia ser iminente, quando diz nós, os que ficarmos vivos, não a graça de Deus, a graça de vigiar é o zelo e o amor que nós vamos ter um para com os outros. Se eu estou ligado nisso, o meu amor para com você precisa aumentar. Nosso amor precisa aumentar. Por quê? Por um simples fato, irmãos. Simples, muito simples. Imagina você estar num penhasco. Imagina, tenta imaginar aí. E lá na beira do penhasco tem alguém que você ama demais. E ela está caminhando para o penhasco, com os olhos vendados. E você com os olhos abertos. O que você faz? Você não berraria e não correria para ajudar? Ou você ficaria sentado esperando ela cair e morrer? O que você faria? Responda para você hoje. Isso testemunha contra o posicionamento da igreja, porque a única capaz de enxergar o que está acontecendo é a igreja, a verdadeira igreja. E se nós não berrarmos, irmãos, se nós não tocarmos a trombeta bem claro, se nós não servirmos uns aos outros, consolando uns aos outros, perdoando uns aos outros, crescendo no amor, como Paulo fala, as pessoas não vão saber que Jesus é o Messias. Por isso em João 17 o Senhor fala, eu quero que vocês sejam um, como eu e meu Pai somos um, para que eles creiam que eu sou o Messias. O grande perigo do cristianismo então hoje, irmão, é o conformismo com essa era, é o quanto que eu estou acomodado. Quero terminar lendo uma passagem de Lucas capítulo 12. A igreja precisa estar firme, irmãos, muito firme nesses dias. Lucas capítulo 12, versículo 35.
Aleluias. Em Mateus 24, o Senhor fala que a volta dele vai ser como um relâmpago, que vai dar para ver do Oriente ao Ocidente. A igreja precisa estar firme. Lucas 12, 35 a 38 diz o seguinte: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Por isso que, irmãos, que o nosso objetivo aqui, quem esperava uma aula, eu quero falar, nós não vamos dar uma aula disso, mas estamos pregando sobre isso. Pregando sobre a volta do Senhor. É diferente. Que hoje tem muitos professores se alimentando das especulações. Mas eu, como o Senhor aqui, eu percebo que o Senhor está muito mais interessado em alinhar a motivação e a movimentação dos discípulos para aquele dia. Eu também espero que com a palavra do Senhor, com o Espírito Santo, nós possamos estar alinhados e motivados o suficiente. Senhor, restaura não somente a movimentação dos primeiros discípulos, mas a motivação deles. Por fora, irmão, pode ser parecido, mas se a motivação de dentro não for a mesma, então não se trata de praticar coisas semelhantes. Observem os sinais, irmãos, em nome de Jesus. Estejais cingidos e vigiando, aquela palavra fala ali. Olha só, eu quero orar com você, mas eu quero dizer algo antes. Aqueles que não ouvirem a mensagem da paz serão obrigados a ouvir a mensagem de guerra. O Senhor veio trazer uma mensagem de paz, a nos reconciliar com Deus. Por isso que esse período que nós estamos vivendo, além de ser chamado últimos dias, também é chamado de ano aceitável do Senhor. Agora é a hora de se reconciliar. Agora é hora de se render. Agora é hora de abrir mão das suas convicções que não foram capazes de mover você em direção a Deus até hoje e se sujeitar a uma nova realidade pela palavra de Deus. Agora é hora. Porque se você não ouvir a mensagem de paz, eu temo que nós só vamos nos mover quando ouvirmos uma mensagem de guerra. E eu quero me mover, irmãos, pela mensagem daquele que veio trazer paz em relação a nós e o nosso Deus. Vamos orar. Eu quero orar por você. A palavra hoje foi: estejam preparados. E talvez você vai sair daqui com seu coração queimando por isso. Eu quero, pastor, estar preparado. Pode se levantar, igreja. Vamos orar. Eu não estava nem mais acreditando que ia ter casamento. Aleluia. Há vestes, irmãos, apropriadas. Por isso que o chamado requer um preparo. Esse negócio da hipergraça de qualquer jeito, irmãos, é uma furada, é uma mentira. Você foi salvo, justificado dos seus pecados para ter paz com Deus, mas viver de forma digna, santa, que é se ataviando com vestes apropriadas para esse grande dia. E eu quero orar por você. Talvez você não acreditava mais nisso, talvez você nem estava mais ligado nisso. Ou talvez você nem nunca entregou sua vida para o Senhor. E hoje, numa palavra dessa,
anunciando a volta do Senhor, o seu coração, ele está clamando: eu quero entregar minha vida a Cristo hoje. Eu quero entregar toda a minha vida a Ele hoje. Eu quero fazer uma aliança com Ele hoje para esperar Ele. Nunca fiz isso. Então, se você está aqui dentro e essa palavra pegou você, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero orar com você. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Pode vir, gente. Eu vou esperar você. Em nome de Jesus. Pastor, eu estava meio que dormindo, pastor. Eu estava dormindo e a palavra me pegou. Foi para mim. Eu quero me preparar. Eu quero estar vigilante. Eu quero estar sóbrio. Eu quero estar com os meus lombos cingidos com a palavra de Deus. Quero orar por você em nome de Jesus. Sim, Jesus. O Espírito de Deus está aqui. Espírito de Deus, opera em nosso coração. Operando em nossos corações. Adore, que eu creio que há pessoas que vão ser curadas aqui em nome de Jesus. Então não fica olhando, não fica... Não, adore a Deus agora. Acreditamos em Ti, ministrando Sua graça e amor. Os feridos e almas são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes sarados. Os Espíritos de Deus, meu Pai. Aleluias. Deixa eu falar algo, irmãos. Há pessoas que estavam aqui que estão como aquele último exemplo que eu dei, como se estivesse na beira do precipício. Eles não estavam fazendo a leitura correta. Eu oro para que hoje as escamas dos seus olhos caiam, que Deus te dê clareza dos sinais, que venha temor do Senhor aos nossos corações, em nome de Jesus. Faz outra vez. Que você que não desejava o Senhor, volte a desejá-lo, volte a anelar por isso. A primeira igreja, todos estavam unânimes, sabe por quê? Sabe por que eles se encontravam no templo? Porque eles tinham uma mesma paixão. Qual paixão, pastor? De esperar o Senhor. Por isso o culto naqueles dias, irmãos, talvez era um pouco diferente. Que as pessoas não iam para se sentir melhor, elas iam para esperar o Senhor, para consolar umas às outras, para servir umas às outras enquanto estão esperando. Era diferente mesmo. Bota a mão no seu coração. Quero orar por você também. Em nome de Jesus, Pai. Cura o nosso coração, Senhor. Cura, Senhor. Em nome de Jesus. Vê você. Vê você. Use a mão dos teus filhos, Senhor, para curá-los em nome de Jesus. Para abrir os olhos, Senhor, para restaurar a esperança, Senhor. Que a Tua palavra restaure a esperança, Senhor, em nome de Jesus.
te queremos, Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é milhares. Nosso amado, o meu amado é o mais belo. Batiza-nos, Senhor, com esse amor, Senhor. Milhares. Toca, Senhor, nos que estão lá no fundo, para frente, Senhor. Vai tocando em todos, Senhor. Em nome de Jesus. Todos nesse ambiente, Senhor, nós oramos. E sim, Senhor, milhares. Aleluia, Senhor. Toca no Senhor. Tua glória. Ver você eu quero. Só quero ver você, só quero ver você. Sentir mais de ti, Senhor. Só quero ver você, só quero. Que Deus te dê um novo cântico, irmãos. Que Deus nos dê cânticos espirituais. Em nome de Jesus. Eu desejo mais de ti. Queremos mais de ti. Desejamos te encontrar. Desejamos te tocar. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Desejamos te tocar. Desejamos te abraçar. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Vem, Senhor. Somos teus, sim. Somos teus, Senhor. Irmãos, antes de terminar, nós ainda temos uma criança a apresentar, mas eu quero orar mais uma coisa que Deus tem trazido nesse momento. Há uma boa parte da igreja que nós acreditamos que, pelas escrituras, que ela está num sono profundo. Ela não está morta, ela está dormindo. Fique bem claro isso. Assim como Lázaro, o Senhor fala, não está morto, como pensavam os homens, que não tinha mais jeito. Mas o Senhor, numa voz de comando, Ele despertou Lázaro. Assim como o Senhor despertou a filha de Jairo, o Senhor desperta pessoas do sono. Talvez você esteja com os olhos abertos, mas espiritualmente você está dormindo. Eu queria que você fechasse seus olhos, se você pode, agora, para você não prestar atenção em mais ninguém. Assim como o Senhor disse para Lázaro, desperta, Lázaro. Eu falo para você hoje, desperta, meu filho, em nome de Jesus. Desperta, tu que dormes. Que a palavra do Senhor entre no seu coração e abra os seus olhos espirituais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso vai começar a fazer sentido para você de novo.
Porque para os que dormem não faz sentido, irmãos. Vai voltar a fazer sentido. Então desperta, você que dorme, em nome de Jesus. Você que está aqui, você que está em casa, desperta, você que dorme, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre os meus olhos para ver a beleza da tua majestade, para ajudar-nos a canção do céu, canção do céu. Oh, abre os meus olhos para ver a beleza da tua majestade, para ajudar-nos, para juntos cantarmos a ti. Santo, oh, Santo, Santo, oh, Santo. És santo, Senhor, digno de honra, de glória. Aleluias, aleluias, glórias a ti, Jesus, aleluias. Deus está tocando em algumas pessoas, irmãos. Deus está despertando a igreja nesses dias. Então não estranhe se daqui para frente você começar a acreditar de uma forma muito mais intensa e se preparar de uma forma muito mais intensa. Isso é o que nós falamos de dar uma resposta para a palavra de Deus. Os que dormem não sabem. Eles perguntam: o que é dar uma resposta? É você dar uma resposta para aquilo que você está recebendo. É como granjear os seus talentos. Isso é preparar. Aquele que não espera, enterra. Dê uma resposta para o Senhor. Responda ao que está descendo ao seu coração, tendo um posicionamento na sua vida digna do Senhor, em nome de Jesus. Amém?